Você tem muita convicção de muita coisa? Você gosta de convicção? Quando as pessoas são convictas, elas falam com convicção, passa uma segurança, né? Quando a gente é convicto também, a gente fica mais seguro, né? E isso é bom, né? A gente tem uma segurança, uma certeza, pelo menos a gente acha que tem. Isso tem efeitos positivos. Só que tem efeitos negativos também, a convicção. Vou dar alguns exemplos para você pensar a respeito. Testemunho ocular. As pessoas, né, alguém cometeu um crime. Daí pessoas, chama-se pessoas para reconhecer, a polícia chama, e a pessoa fala: "Não, eu tenho certeza que foi aquela pessoa que cometeu o crime, certeza absoluta". E ela tem certeza absoluta. Ela sente isso mesmo. Só que qual que é o problema? E ao longo da história, recentemente, algumas décadas para cá, veio se percebendo isso. As pessoas podem estar muito enganadas, mesmo elas tendo total convicção e certeza. Por quê? Nesse exemplo especificamente, falsas memórias. Então existem memórias, na verdade, a memória não é como a gente acha que é um gravador. Existem falsas memórias. E você ter muita convicção não garante que a memória seja verdadeira. Então, já teve muitos casos em que as pessoas foram para a cadeia por causa de testemunho e depois se descobriu que não era bem assim com outras evidências. Então, olha o estrago que fez. Só que até décadas atrás a gente não tinha muita noção disso, né? Se a gente, por exemplo, é convicto da nossa própria memória, e eu sei que isso pode ter repercussões complicadas, né? Mas eu não tô querendo botar tudo como totalmente incerto. É botar um pouquinho de incerteza, porque o mundo é assim. Tem um pouquinho de incerteza nas coisas. E a gente não tá acostumado. A gente pensa, não, é totalmente certo, totalmente errado, é isso, aquilo. Só que as coisas não são assim. O conhecimento sobre o mundo, o nosso modo de funcionar psicológico, ele não é assim. A gente representa o mundo. A gente processa e constrói o mundo com nossa percepção, com nossa cognição, de uma forma que não é o mundo real. A gente não tem acesso ao mundo real. É louco, né? Essa questão filosófica. Mas a gente constrói as informações e a memória ela sofre vários efeitos de percepção, de emoção, de tempo e mesmo outras pessoas pedindo a pessoa para recontar a história ou falando com ela sobre alguns detalhes. Depois essa pessoa pode achar que a memória é dela. Isso acontece com criança também. Tem caso de a criança acreditar e falar que foi abusada, mas era uma falsa memória. Às vezes induzida por um adulto que tinha intenção boa até, mas acabou gerando esse efeito negativo. Um outro exemplo, eu sei que é complicado, mas assim, infelizmente é o fato. Nossa memória, a gente pode ter falsas memórias. Um exemplo que eu dou, que é meu, que é do efeito Mandela. Eu tenho um caso de que eu tenho a falsa memória de que o 11 de setembro, o ataque às Torres Gêmeas, ocorreu quando era pequenininho assistindo Dragon Ball Z e interrompeu a transformação do Goku em Super Saiyajin 3. E assim, não foi isso que aconteceu. Não foi. Só que eu e mais um monte de gente tem essa memória e acredita nisso fielmente. Então, quando você está convicto, e muita gente não aceita que você diga que não aconteceu. Porque ela vive aquilo, aquilo é muito vivo e aquilo é muito forte, aquela memória. Mas, né, se você for atrás dos fatos, dá uma pesquisada aí se tiver interesse e confere isso. Tem outros exemplos em que a convicção pode atrapalhar. Relacionamento. Ciúme, por exemplo, é um caso que eu acabo falando bastante. A pessoa com ciúme, ela, né, vê outra pessoa, a reação de outra pessoa, o comportamento de outra pessoa, e ela tá suspeitando, e ela tá investigando, e ela já tá. Entende que isso já tá na cabeça dela, esse tipo de coisa. O que ela tem medo já tá muito presente para ela. E ela acontece uma distorção muito comum que é leitura mental. Então ela vê a reação de outra pessoa, o comportamento, e ela toma o que ela acha daquilo como a verdade. Então ela pode falar assim: não, eu sei que ele tá me traindo. Não, eu sei que ele tá parando de gostar de mim. Eu sei que ela tá atrás de outro. Eu sei que ela tá dando mole, não sei o que que tem. Só que se eu sei, pode ser que não seja tão uma evidência tão boa assim. Pode ser por causa das distorções de percepção, de interpretação das coisas. Pode ser também. Então, tudo que eu tô falando não é, de novo, não tô falando que tudo é mentira. Tô falando que
nem sempre a gente tem 100% de certeza das coisas. Na verdade, muitas das vezes a gente não tem, a gente só acha que tem. Então tem um pouco de incerteza nas questões do mundo, na questão do nosso próprio conhecimento do mundo, ele tem incerteza. Outro exemplo é ciência. Então, ciência também. Você lida com incerteza e você lida com mudanças. E se você tiver muito certo, por exemplo, de uma teoria, você pode não estar aberto para descobrir que ela estava errada, sabe? E aí você fica no erro. Ou, né, a ideia não é que a gente se livra do erro, a gente está em erro constantemente, só que a gente diminui erro. Essa é uma visão melhor. Quando a gente está com convicção, a gente não abre espaço. Porque assim, não, se eu tô certo, não quero ouvir nada. Eu vou continuar no mesmo caminho de convicção, que se tiver tudo bem, tudo bem. Mas pode ser, em certos casos, pode ser um problema. Daí você tem um pouquinho de incerteza para pensar, será que tô totalmente certo? Você pode ter confiança no que você fala. Por exemplo, você estuda muito assunto, você sabe de uma coisa muito bem. Você pode falar, eu tenho muita confiança no que eu tô falando, né? E quanto mais, por exemplo, além do que você sabe, quanto mais evidências, quanto mais coisas do mundo. Eu tô pensando muito no caso do crime, né? Mas quanto mais informações do mundo e você puder verificar e confirmar o que você tá falando, o que você acha, melhor. Então você vai aumentando seu grau de confiança. Mas você achar que tá tudo certo, 100%, e não dá nenhum espaço para modificar isso que você pensa, pode ser um problema em muitos casos. Você já pensou nisso? Se pensou agora, você consegue aplicar isso na sua vida? Pensar em como que isso se aplica se você é uma pessoa que costuma ter convicção, ou se você lida com pessoas assim, como é difícil? Troca ideia comigo. Fala aí que a gente desenrola o assunto. É bom pra, além de ouvir também, você, né, expressar isso e ajustar isso, né? Você exercitar é isso que a gente está falando, que é muito prático se você for pensar. Se isso te mudar realmente, mudar a forma de pensar, muda um monte de coisa na sua vida. Então, a gente chegou lá no fundo da questão filosófica de eu não tenho acesso à realidade, mas é uma questão muito prática, de você passar a pensar de forma diferente. Então, se isso acontecer, isso é uma boa, né? Você está gerando realmente mudança real na sua vida. Vou deixar aí embaixo um link para e-mail, né? Eu mando e-mails com novidades de que eu publico em um monte de lugar. Eu mando por e-mail para quem está nessa lista. E rede social também, se você quiser acompanhar, mas em tempo real. E você pode conversar comigo, né? Comenta no vídeo ou me manda mensagem direta no Instagram, que é onde eu mais vejo, mas tem Twitter também, se você quiser. E a gente vai. E me dá um feedback também, se isso. Como é que isso bateu pra você, sabe? Isso é interessante saber, realmente. Pra eu saber se tá fazendo sentido, se eu tô conseguindo ser claro. Se isso tá mudando alguma coisa na sua cachola. Fala comigo. Abraço.